Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito de um tema que também nos perturba, é um daqueles assuntos que todo mundo tem algo a dizer e ao mesmo tempo parece que a gente não entende muito como funciona. São um dos enigmas que afeta todos nós. Quem aqui já não sentiu essa espécie de angústia, uma sensação de vazio, de buraco no peito? Quem já não passou por isso? Uma sensação de que estou perdido, não sei para onde que eu vou, me sinto esvaziado, nada me preenche. Cadê aquela realização, aquela energia? Cadê aquela vontade de viver? Eu me sinto esvaziada, como se eu estivesse emurchecendo, como se eu estivesse murcha por dentro, uma uva passa. Quem já não sentiu isso? Como se nada mais tivesse sentido, eu não sei mais para que eu estou aqui, não me sinto nutrida, não me sinto vitalizada, me sinto desvitalizada. Então é sobre esse vazio, esse buraco no peito que a gente vai falar hoje. Nós estamos como tema central dessa temporada, nós estamos falando sobre propósito de vida. E quando falamos sobre propósito de vida, vamos tentar entender o que causa. Quais são os instrumentos, os mecanismos que nós temos para poder lidar com eles? Quais os fatores do nosso dia a dia que podem influenciar para que esse sentido de vida se perca ou para que a gente resgate e reencontre o sentido de vida, o propósito de viver? Falamos nos episódios anteriores a respeito de alguns comportamentos que podem nos ajudar. Prestar atenção a respeito dos desejos do ego, que muitas vezes nos satisfazem as sensações, o orgulho, mas nos distanciam dos valores de Deus. Falamos sobre a importância de ter o nosso tempo com Deus para poder alimentar a alma, para poder acerenar o espírito, para poder acalmar e ao mesmo tempo organizar os pensamentos, a mente. Falamos a respeito da importância do vigiai e orai, de estarmos atentos, prestando atenção no que na minha vida, no dia a dia, me faz bem. Quais os lugares que me enriquecem espiritualmente? Quais os lugares que me sugam, que me deprimem, que me derrubam? Quais comportamentos que me fazem sentir melhor? Quais comportamentos que me causam culpa, que me desvitalizam? São essas as perguntas que nós iremos fazer se desejarmos encontrar o propósito de vida, para estarmos mais alinhados com as leis de Deus, para ter essa sensação mais do que Joana de Ângeles chama de plenitude. A plenitude do ser. Como é que eu descubro? Como é que eu cultivo? Fazendo essas análises, essas ponderações, essas avaliações. É preciso dar um tempo para o espírito, a gente corre muito atrás de coisas. A gente corre atrás de muitas preocupações, atividades, tarefas, missões, tudo lá fora. Tudo para preencher a vida na terra. Mas e a vida do espírito? Cadê o tempo que eu devo investir em estar comigo mesma, em estar com Deus, em abrir as antenas para a espiritualidade, em analisar a mim mesma, o que eu ando fazendo? Então é sobre isso que se trata o propósito de vida. E cada vez que a gente está aqui, a gente procura trazer uma reflexão para ir acostumando, porque é um tema que a gente ouve muito frequentemente falar, mas a gente não investe o tempo suficiente para estudar, para se aprofundar, para entender, para ver onde é que eu entro, o que me cabe fazer. A gente só fica por aí. Propósito de vida, mas não sei bem o que é, para que serve, não sei o que isso tem a ver comigo. E isso é nada mais, nada menos do que o ponto fundamental da reencarnação. A reencarnação, ela se baseia nesse pilar do que eu vim fazer aqui. Se eu me perder disso, é como se eu tivesse ido para um lugar para fazer uma coisa e acabar fazendo outra. Vou para a escola para aprender e acabo esquecendo de aprender e só fico preocupada com o brincar na hora do recreio, né, do intervalo.
Eu vou para uma clínica para melhorar a minha alimentação e lá esqueço disso e só fico tentando dar um jeitinho para conseguir coisas que eu gosto de comer, que me dão prazer, mas que não me fazem bem. É a gente se enganando. É a gente se enganando. Vem para a Terra. Dessa vez vai, dessa vez eu vou crescer, dessa vez eu vou me libertar dos atavismos. Aí chega aqui, se encanta com coisas passageiras e se perde de si mesmo. E aí o propósito de vida fica por aí. E a gente vai voltar e vai se arrepender e vai jurar que da próxima vez vai prestar mais atenção. Então, essa temporada, esse é o nosso objetivo, é a gente trazer aqui oportunidade de falar e de falar e de pensar e de pensar e de avaliar, até que isso realmente fique mais próximo, que a gente tenha mais similaridade com o tema do propósito de vida, que a gente saiba falar dele, o que significa, porque hoje todo mundo ouve essa história de propósito de vida, mas quando a gente espreme para falar, então me explica o que é, a gente engasga e não sabe bem o que é. Então aqui a gente traz a oportunidade de, utilizando os ensinos que Joana nos possibilita, da gente ficar um pouco mais confortável com esse tema, que a gente se prepare mais para ele. Então hoje seria a respeito do vazio existencial, que é essa história que eu estava dizendo, que quando a gente, imagina assim, olha, eu vou fazer uma viagem, né? Aí eu pego o meu carro, faz de conta que não existe os aplicativos de direção de carro e de mapa e nada mais. Vamos voltar lá algumas décadas atrás, em que a gente saía com algumas orientações. Ó, você vai até tal lugar, chegando lá você vai ver um posto, não sei das quantas você entra, daí na terceira à esquerda, a gente ia mais ou menos se localizando assim. E de repente a gente chega no lugar, a gente acha que está fazendo, mas se perde. Pronto, perdi as referências. Não sei mais, não tenho mais referência, porque a pessoa que me indicou, ela disse para eu entrar aqui, entrar ali, entrar lá, mas agora eu não tenho mais referência. Eu não sei se eu já entrei, se eu não entrei. Eu não sei se esse posto que ela falou era esse posto ou se era o posto anterior. E eu estou perdida. Conseguir se colocar nesse lugar, de estar num lugar e você já não sabe mais como volta, você já não sabe mais para onde vai, você não tem aonde perguntar referências novas, não tem como você atualizar suas referências. Não dá uma sensação? Que sensação é essa? Uma sensação de estou perdido. Mas a sensação que parece que brota no corpo é uma sensação de vazio. É uma sensação de dar um buraco, você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu continuo mais um pouco, eu volto para trás, eu tento entrar em algum lugar para ver se encontro alguém para fazer alguma pergunta. Hoje em dia a gente já não tem mais isso por causa do tal do celular com os aplicativos. Mas ainda assim, de vez em quando a gente se sente perdido. A gente fez um plano, começa a executar o plano, não sai muito como era para sair e a gente se sente o quê? Esvaziado. Por quê? Porque eu não tenho mais de onde tirar respostas para aquilo que eu estou vivendo. Quer ver outra situação que a gente hoje ainda vive, porque ainda não tem aplicativo para isso? É quando a gente vive, por exemplo, enfrentamento de alguma doença séria. Estou diante de um câncer. Enquanto eu tenho referências internas, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou em tal médico, porque ele vai me dar tal tratamento, porque depois eu vou fazer tal cirurgia. Enquanto dentro de mim eu encontro norte, enquanto eu encontro respostas dentro de mim, enquanto eu ainda tenho referências de eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo e tudo pode dar certo no fim, se Deus quiser vai dar, eu me sinto cheia, eu tenho para dar, eu tenho ainda energia para movimentar a minha vida. Mas e quando isso vai esvaziando? Eu vou para um tratamento, ele não surte tanto efeito. Eu vou para a cirurgia, não deu para fazer exatamente o que se esperava. E eu vou ficando sem norte. Eu não sei mais para onde ir. Porque aonde eu falei que eu iria para resolver o problema não está adiantando. Eu vou olhar para dentro, eu já não vou mais ter tantas respostas. Eu já não encontro mais referências de e agora? E agora? O que eu faço? Nessa hora a gente sente o quê? Vazio.
Estou esvaziada porque aquilo que eu tinha eu já não tenho mais. Eu não tenho mais respostas, eu não tenho mais certeza, eu não tenho mais direção, eu não sei mais o que fazer. Estou esvaziada. Não tenho mais em mim conteúdo que me ajude a fazer escolhas. Vou para cá, vou para lá, vou ligar não sei para quem, vou chamar não sei o quê, vou perguntar não sei. Não tenho mais, eu estou perdida. Então, o propósito de vida tem muito relação com o vazio existencial. Quando eu estou cheia de propósito, eu sei quais são meus valores, eu estou conectada com Deus, eu sei o que eu vim fazer aqui. Ainda que eu não saiba exatamente, mas eu tenho direção, eu tenho gás, eu tenho energia, eu tenho fé, eu estou cheia, eu estou plena, eu estou nutrida. A partir do momento em que eu me sinto esvaziando, já não achei que era para cá, mas parece que não deu certo. Eu tinha certeza daquilo, agora já minha fé está vacilando. Eu pensei que se eu fizesse isso as coisas iam funcionar, parece que não está funcionando. O que que eu sinto? Estou perdida. Estou vazia. Não encontro mais dentro de mim nada que eu possa tirar para me pôr de volta para os trilhos, que me dê gás de novo. E eu sinto que eu estou emurchecendo, como uma vela que vai se apagando e dá essa sensação de vazio. Então, como que a gente lida com essa sensação de vazio? O que que a gente pode fazer com isso? Quando a gente se sente esvaziada, quais os fatores do nosso dia a dia, da nossa vida aqui, que pode influenciar para aumentar o vazio ou para suprir, encher o vazio? Então, mais ou menos sobre isso que nós vamos refletir nesse episódio. Para iniciar, eu trouxe um trecho que é muito lindo, ele toca. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11. E é um trecho que eu vou fazer questão de ler para que vocês possam se emocionar, porque ele realmente emociona. Lógico que eu trouxe um trecho curto para não ficar cansativo, mas eu vou repetir a referência para que vocês busquem o Evangelho segundo o Espiritismo e leiam o trecho todo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. E eles dizem assim, os bons espíritos: E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias tu ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para seu seio volte, cobrindo o semblante com suas brancas asas e deixando-te com teus remorsos sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, a aguardar a punição no outro. Então, olha que lindo. Esse trecho, gente, ele vai ser o nosso norte do nosso estudo. O que os espíritos nos ensinam nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Eles contam a respeito dessa alma humana reencarnada, porque essa pobre donzela, essa pobre criança, somos nós, cada um de nós. E em virtude da nossa infantilidade espiritual, em virtude do nosso grau de evolução ainda mais próximo da imperfeição, isso se refere a nós que ainda nos encantamos demais com os valores da terra.
Então, somos nós, cada um de nós, essa pobre donzela. E esse anjo fala com essa pobre donzela, com essa alma que está reencarnada na terra e diz: eu sei que você, olhando para o mundo, se encanta com as coisas daqui, com as festas, com as vestes, com as joias, com a beleza, com a riqueza, com os prazeres. E você lá dentro, quando você está fazendo a sua conversa interna, você se pergunta: por que não eu? Por que não sou eu essa mulher linda, com vestidos lindos, cantando, dançando nos bailes da vida? Por que não sou eu esse jovem, bonito, cobiçado, cheio de coisas que atraem as pessoas, valorizado justamente por essa aparência que possui? Por que não sou eu esses que estão por aí curtindo a vida, despreocupados de dinheiro, despreocupados de afazeres, de tarefas e de deveres? Porque eu estou aqui, me sacrificando no dia a dia, assistindo à facilidade com que as pessoas vivem lá fora, enquanto eu aqui sofro privação, sofro abandono, sofro a pobreza, sofro o esquecimento, em que preciso labutar no dia a dia para só sobreviver. E esse anjo vem dizer: ah, pobre criança, cala-te. Se você soubesse do choro velado por trás desses vestidos cheios de brilho, se você soubesse o vazio no peito daquele homem forte que tem apenas o elogio pela sua aparência, mas que não faz vínculo, que não consegue ter alguém com quem realmente estar na hora que nada mais der certo. Como nós valorizamos de forma equivocada o que é importante na vida. E ele ainda diz: se você pudesse realizar o seu desejo, se você pudesse sair do lugar de sacrifício onde está, para ir para esses prazeres da vida, muito provavelmente o teu anjo guardião, com essas asas brancas que está te protegendo, se afastaria e você certamente cultivaria novos remorsos para um dia voltar perdida, pedindo para estar de novo no lugar de onde quis sair. Isso é o gerador principal do vazio existencial. É a gente não ter noção, sentido do que realmente importa na nossa vida. É a gente querer as coisas que passam e não valorizar aquelas que nos acompanham para o retorno ao plano espiritual. Quando Jesus disse: juntai tesouros no céu, ele estava dando o antídoto contra o vazio existencial. Se eu me dedico a juntar tesouros no céu, significa que eu vou investir bastante energia em todos os valores que eu levo, ou seja, em aprendizados, em conhecimentos, em vivências, em boas memórias, lembranças, experiências boas, em fazer o bem, porque isso preenche a alma. Eu nunca mais esqueço das experiências que eu tive de fraternidade. A gente dedicaria mais tempo a isso, porque as coisas da terra, os carros que eu tive, os prazeres que eu desfrutei, quanto tempo dura será na memória do espírito? Por que isso vai ser relevante quando a gente estiver lá no plano espiritual avaliando a vida? Será que vai ser: ah, mas um dia eu tive um super carro. Será que vai fazer sentido? Ah, mas um dia eu tive não sei quanto de dinheiro no banco. Não que isso não seja bom, óbvio, porque isso é o que a gente põe a serviço do crescimento. Jesus também disse: colocai mamon a serviço de Deus. Não dá para servir a dois senhores, escolha um. Se você escolher mamon, que representa os bens da terra, Deus vai ficar de fora. Mas se você escolher Deus, você pode ainda assim pôr mamon a serviço de Deus. Ou seja, eu posso ter oportunidade de fazer um curso que custa caro.
e que eu não poderia fazer se eu não tivesse dinheiro. Então eu uso o recurso financeiro para enriquecer o espírito, porque eu aprendo nesse curso e posso, inclusive, depois, com o uso que eu faço do curso, ajudar outras pessoas. Eu me enriqueço, eu colaboro com outras pessoas oferecendo aquilo que eu recebi através do recurso do dinheiro. Esse é o objetivo de Deus, não é escolher um ou outro. E é um pouco sobre isso que a gente vai dizer. Que para a gente poder lidar com o propósito de vida, sabendo que se a gente perder referências, a gente cai no vazio, nossa principal atenção é não perder referências. É saber transitar entre os valores, não adianta também negar, então eu vou me fechar para os valores da terra. Eu vou seguir São Francisco, eu vou me despojar da roupa, do dinheiro, do recurso, de tudo e vou me isolar. Os espíritos falam que isso também não funciona. Essa história era de São Francisco, era uma história muito especial. Esse espírito ele já era desprendido. A gente não adianta forçar. Não adianta eu me forçar a fazer isso, porque onde quer que eu vá, eu levo a vontade junto com o desejo das coisas junto comigo. Então eu tenho que ir gradativo. São Francisco foi gradativo, ele não ficou da noite para o dia santo. Então não adianta a gente forçar, né? Eu tenho que ir trabalhando comigo para eu me desprender, não é rompendo. Joana de Ângeles fala, quando tem um nó muito forte, não adianta você puxar, porque ele estoura e ele causa prejuízo. É melhor você ir desatando, você ir desprendendo. É assim que a gente se desapega das coisas. Então, no tema de hoje, nós vamos passar muito por isso. Como é que a gente lida com as coisas da terra sem se prender às coisas da terra? Como é que a gente também não adianta abrir mão das coisas da terra para só ir atrás das coisas do céu no nosso grau de evolução, se isolar, viver longe de todo mundo, ficar em oração o dia inteiro? Eu não estou me testando, eu não estou sabendo como eu convivo, como é que eu vivo quando eu estou cheio de outras pessoas. Isso também não é a solução. A solução é viver, é enfrentar o mundo, a vida, tentando se conhecer, se perdoando pelos tombos que fazem parte, pelas quedas. Faz parte, a gente ainda precisa transitar. A gente ainda precisa experimentar um pouco de cada coisa para ter a referência do que é o centro. Senão, se eu quiser ficar só acertando, imagina, eu não vou conseguir. Aí eu acabo me reprimindo, eu acabo me defendendo, eu acabo me isolando porque eu tenho medo de errar. Não é por aí, é ter coragem de errar, mas aprender com o erro. Eu trouxe uma outra citação antes de entrar em Joana, que é um livro sagrado, né? Um livro sagrado, antigo. Se eu não me engano, acho que ele é de antes de Cristo, acho que certamente deve ser de antes, não tenho certeza não. Mas é um livro também com ensinamentos universais e ele é chamado de Kybalion. É esse sábio que se questiona se ele existiu de verdade ou se ele foi um mito, mas a verdade é que o livro os ensinos que ele deixa são ensinos que batem com as leis divinas. Esse Hermes Trismegisto, que é esse sábio da antiguidade que fala a respeito das 7 leis universais. E uma das leis universais ele chama de princípio do ritmo. E é exatamente isso que a gente está falando. Quando a gente tenta ir só para um polo, a gente se distancia do outro, deixa de aprender a respeito do outro. Quando a gente vai então para este polo de cá, a gente também perde a chance de aprender a respeito daquele que ficou para trás. A nossa evolução, o que Jung propõe? A integração dos polos, ou seja, eu não vou ser só uma coisa ou só outra. Eu vou ser justamente a junção das duas, a integração das duas. Estar polarizado é adoecer. Por isso que a nossa sociedade adoeceu nesses últimos movimentos polarizados. Porque em nenhum polo está a completude, a totalidade, o bem. O bem é justamente a junção de tudo que existe. Como que eu vou saber o que é luz se eu não vejo as trevas? Como é que eu vou saber o que é treva se eu não tenho noção do que é luz?
Vamos fazer uma hipótese, né? uma situação hipotética, porque não tem como isso existir. Vamos supor que desde o momento em que eu nasci, até existe isso. Existe, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que tem deficiência de visão desde que eu nasci. Então eu nunca vi a luz, eu sou cega de nascença. Eu nunca vi a luz. Eu não sei explicar o que é luz se eu nunca vi. A mesma coisa, vamos supor o inverso, que isso já é impossível de acontecer. Vamos supor que eu não consiga fechar o olho para enxergar a escuridão. Eu só vejo a luz durante minha vida inteira. Como é que eu vou saber o que é escuro? Então, a saúde, ela está em você conhecer os dois polos, mas escolher integrar os dois. Jesus era já integrado. Jesus não tinha consciência e inconsciente. Jesus era só consciência cósmica. Então eu preciso conhecer os dois lados para escolher estar no centro. Caminho do meio é o equilíbrio. Mas quem no nosso grau de evolução consegue caminhar certinho no meio? A gente não consegue, nós não estamos integrados ainda. Então, de vez em quando eu caio na sombra, eu faço tudo o que não deve, eu me altero, eu prejudico, depois eu me arrependo. Daí eu corro para a luz, daí eu fico bonzinho, seguindo Jesus, vigiando o pensamento. Daqui a pouco vai ficando acomodado, alguém me provoca aqui, eu passo para a sombra de novo. A gente vai fazendo esse movimento e tudo bem, faz parte desse momento evolutivo, do nosso grau de evolução. O que a gente precisa? Prestar atenção para não ficar só de um lado. Porque se a gente fica só de um lado, ou a gente fica entregue à sombra, só fazendo o nosso lado ainda sombrio, só soltando nossos bichos, nossos atavismos, automatismos, nossos complexos, ou a gente, por ter medo do que tem no inconsciente, a gente forja uma vida. A gente faz algo que é só de aparência. Não, eu sou santinho, eu sou santinho, eu sou santinho. Mas tem uma coisa no meu inconsciente querendo pegar alguém pelo pescoço, mas eu reprimo, eu reprimo, eu reprimo. Isso não é evoluir. Isso é fechar as portas porque eu quero. É pôr a sujeira para baixo do tapete. A sujeira continua lá, eu só não estou vendo. Então eu preciso aceitar que eu ainda estou luz e sombra. Um dia eu vou integrar e eu vou poder ser apenas luz na consciência cósmica. Eu e o Pai somos um. Nós não estamos nesse lugar ainda. Então eu preciso aceitar a sombra para poder olhar para ela e iluminá-la. Por isso que esse livro das 7 Leis Universais de Hermes Trismegisto, Kybalion, ele fala, por exemplo, sobre o ritmo. Então ele diz assim, ó, né, tudo tem seu fluxo. Ele fala a respeito de como se fosse as marés. A maré sobe, a maré desce. O pêndulo de um relógio, ele vai para lá e ele vai para cá. A nossa vida é assim. Enquanto a gente não firma o pé no meio, a gente está conhecendo os lados, né, os opostos. Então ele diz, o ritmo funciona como uma forma de compensação. Sem ele, tudo fluiria de maneira linear e nós iríamos viver caminhando na direção de apenas um extremo da polaridade. O todo sempre busca o equilíbrio e o seu movimento pendular reflete essa busca de compensação. Então, assim, nossa, eu tô indo muito para o caminho. Peraí, preciso compensar. Calma, eu tô muito polarizado. A gente faz isso, gente. Sabe quando a gente fala assim, nossa, sabe que eu tô sentindo que eu ando muito irritada, eu tô precisando do quê? De paz. Aí eu me programo, relaxamento, meditação, olhinho essencial, enfim, eu faço todo o meu ritual para me acalmar. É isso, porque eu percebi que eu estava muito polarizada na irritação. Tem época que a gente está demais calma. Nossa, tô precisando dar um pouco de energia na minha vida, tô precisando de um pouco de fogo. Então veja, quando tá com muito fogo, vamos jogar um pouquinho de água para dar uma acalmada nesse fogo. Agora também quando tá muito água, tá precisando de um pouco de energia, de fogo. É isso. E quando a gente fica buscando isso, um pouco de cá, um pouco de lá, um pouco de cá, um pouco de lá, a gente vai aprendendo a viver mais equilibradamente, de forma que a gente vai juntando. Então, o vazio existencial, ele precisa desse movimento. Quando eu polarizo um lado, me falta o outro. Quando eu faço questão de ser só uma coisa, me dá vazio, não estou preenchida. Eu estou correndo atrás disso, não está me preenchendo. Então, o problema é que você só está correndo atrás disso. Volta um pouco, vamos para outro lado um pouco.
Tá demais com as coisas da matéria, vamos um pouco para as coisas do espírito. Agora também ficar dentro só, se isolar, voto de insulamento que o livro dos espíritos fala, né? Sobe no alto do monte, fica em meditação eterna, esquece que existe mundo material, não vai me realizar. Eu ainda não tô nesse patamar. Não, vai me dar vazio. Então, para eu não sentir vazio, eu não posso nem estar polarizado de um lado nem no outro. Eu preciso transitar. Isso é que me ajuda a viver mais nutrido. Porque de vez em quando eu tô dando, de vez em quando eu tô recebendo. De vez em quando eu tô gastando, de vez em quando eu estou me nutrindo. É um movimento que faz com que o vazio não aconteça. Bom, vamos então. O vazio é um termômetro, gente. O vazio é assim, ó. Atenção, tá faltando alguma coisa. O caminho que você tá indo tá demais, volta. Rever. Ele é um termômetro pra gente que o nosso caminho não tá bom. E a gente precisa rever. Vamos então começar com o Homem Integral, capítulo 7. A Joana, ela vai trazer... Lembra que eu falei que a gente vai analisar alguns fatores que na Terra podem nos atrapalhar e promover mais vazio existencial? O que pode nos atrapalhar? Uma das coisas é o tanto que a gente valoriza o prazer sensorial. Por exemplo, o sexo. O quanto que a gente gira a nossa vida em torno desse gozo sensorial. O quanto que a gente, inclusive, deixa passar vínculos afetivos importantes, porque a gente quer mais sentir prazer sensorial do que construir uma relação mais perene, a longo prazo, que seja uma relação de conexão. Então, nesse capítulo 7 de O Homem Integral, ela vai falar sobre essa dessacralização do sexo, né? Porque a gente quer essa coisa que é fugaz, que é momentânea, e a gente acaba abrindo mão de laços afetivos que poderiam nos acompanhar ao longo do tempo. Quando isso acontece, o que surge? O vazio. A gente vê isso. Então, na adolescência, a gente saía com todo mundo, era o auge da conquista, a sedução, e a gente se sentia, uau, que delícia, cada hora uma aventura. Quantas vezes a gente não viveu isso? Fantasia, 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 um monte de coisas, todas as opções em aberto. Tá, vai viver isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso não vai satisfazer para sempre. Vai chegar uma hora que a gente sente o quê? O vazio. Acabou a graça daquilo, porque é isso, tudo que a gente brinca, chega uma hora que perde a graça, porque o brincar é justamente a novidade. Aí eu adoro montanha-russa, vai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, todo final de semana todo, chega uma hora que aquilo lá não me dá mais nem frio na barriga. Então essas coisas sensoriais que são fugazes, elas se esvaziam, e chega uma hora que eu sinto o quê? O vazio. Estou com vazio, e agora? O que me preenche? E o sexo é uma das coisas que a gente acha uau, e vai chegar uma hora que se é só ele que está me interessando, ele não vai mais me satisfazer. Então Joana diz assim: a denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente ao demitizá-lo, porque teve a história, né, que antes era pecado, era tabu, depois vale tudo, abriu espaços para promiscuidade, para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa. Não me interessa quem é você, me interessa o que você tem para me dar, para me oferecer. Juntos a gente pode ter ápices de prazer, uau, é isso que a gente quer. Tanto faz quem é você em espírito, em ser humano. Imagina que nível de superficialidade que nós estamos falando, né? Não é uma condenação, não é um julgamento. Quer ter essa experiência? Vá ter, até para conhecer. Agora, admitir que isso vai te realizar, não vai. Não vai. Pode se adorar hoje, ser o auge da sua vida. Daqui uns anos ou daqui umas décadas, às vezes demora um pouco mais, a gente conversa. E você vai falar, ou às vezes até daqui a algumas vidas, né? Às vezes a gente gasta vidas para perceber que não é isso que vai me preencher. Então, vamos retomar aqui. Vou falar de novo. A denominada revolução sexual dos últimos tempos, igualmente, ao demitizá-lo, abriu espaços de promiscuidade para os excessivos mitos do prazer, com a consequente desvalorização da pessoa, que se tornou objeto, instrumento de troca, indivíduo descartável, fora de qualquer consideração, respeito ou dignidade. A sociedade contemporânea
sofre agora os efeitos da liberação sem disciplina, através da qual a criatura vive a serviço do sexo e não este para o ser inteligente, que o deve conduzir com finalidades definidas e tranquilizadoras. A gente se torna objeto de um prazer que é fugaz. Ao invés da gente utilizar o sexo para se engrandecer, é bonito da gente falar da comunhão, né? Jung falava sobre a conúncio, ele falava sobre isso nas relações, por exemplo, de mãe e filho, de marido e mulher. Ele falava a respeito dessa quase que uma fusão, não é fusão porque os dois seres não deixam de ser indivíduos, mas existe ali uma imersão de um no mundo do outro. Isso é tão bonito, mas como é que você consegue isso passando de raspão no outro? Conheci ontem na balada, passamos uma noite, no dia seguinte a gente nunca mais se vê. É uma raspada que a gente dá. Como é que você tem tempo de fazer essa imersão um no mundo do outro? De você se aprofundar nesse outro ser, é tão rico. É tão rico você conhecer essa outra pessoa, saber quais são os seus dilemas, quais são os seus conflitos, o que ela se debate, ao mesmo tempo em que ela é rica, o que ela já conquistou. É um universo que a gente mergulha. Mas se a gente está focado no próprio universo, no próprio umbigo, a gente não quer conhecer outro universo, dá muito trabalho. Ah não, vai exigir muito de mim. Eu estou focado no meu universo, o máximo que eu quero é algo que preencha pedaços meus. Pedaço de tempo, pedaço de aventura, pedaço de companheirismo. De vez em quando eu preciso de um companheiro, eu quero alguém que venha, entre nesse lugar e saia, me deixe em paz. De vez em quando eu preciso preencher o tempo, eu trago alguém, põe, depois tchau, vida que segue. Eu estou focado no meu mundo. Mas quando eu descobrir o prazer que mas precisa ter uma certa coragem heróica de você mergulhar, porque é um universo que vem inteiro. Ele vai trazer recursos, ele vai trazer tesouros valiosos, mas vai trazer também um punhado de sombra, de conflito. Mas se eu estiver disposta a mergulhar, eu cresço junto. Quando eu vejo o outro se debatendo nas próprias questões e eu observo, eu cresço a partir daquilo que não sou eu que vive. Os espíritos nos falam que a gente se desenvolve não só com base nas nossas experiências pessoais. A gente se desenvolve também observando os outros, acompanhando os outros. A oportunidade de viver com alguém a ponto da gente conseguir fazer essa imersão nesse universo, olhar o que tem lá dentro e falar, nossa, quanta coisa linda, mas quanta coisa difícil. Eu olhando isso, eu aprendo, eu me enriqueço. Mas é preciso já estar disponível, disposto a fazer essa combinação, né, de que um cresce com o outro. Enquanto o meu foco for meu prazer, aquilo que o meu buraco que precisa ser tampado, o meu tempo que eu tenho, que eu quero ser preenchido, quando o foco ainda está em mim, as relações vão ser essas de passou de raspão e já separou. Porque eu só tirei dele a casquinha que eu queria. Eu só aproveitei da relação aquele momentinho que eu estava buscando, né? Tudo são experiências, cada coisa no seu tempo, não é um juízo de valores e não tem meta para bater. Mas tem consciência, faça com consciência. Ah, eu ainda estou nessa fase. Para mim, eu quero cada dia uma pessoa, eu quero saber o que cada um tem para me oferecer, tá bom. Mas vá com consciência, observa, aprenda com aquilo. Cresça a partir daquilo, tire o proveito que aquilo pode te dar, para você não ficar ali para sempre, né? Para você ir evoluindo, se conhecendo, ampliando sua própria consciência. Vamos agora para o livro Plenitude, capítulo 6. Plenitude, capítulo 6, ela fala um pouquinho sobre que às vezes é preciso, sabe aquela história, eu vou dar 2 passos para trás para conseguir 3 para frente? Então, tudo bem, isso faz parte. E às vezes o vazio vem para isso. Às vezes eu apostei tudo num caminho. Vou e dou com a cara na porta. Nossa, perde tudo, não era nada disso, desconstruiu, eu vi que era uma ilusão, não funcionou, nossa, deu um vazio. Esvaziei, porque tudo aquilo que eu tinha me enchido, não funcionou.
Tudo bem. Recua. Recua, volta um pouco para trás. Pega, dá uma descansada. Pega a força e vai de novo para frente. Então, Joana mostra pra gente que isso também faz parte. Olha o pêndulo. Eu vou e volto. Aí eu vou mais um pouco e volto mais um pouco. Olha o símbolo que o Espiritismo nos traz de evolução espiritual. A espiral. Então eu volto para um lugar que eu já tinha passado, daí eu aprendo com ele, daí eu volto, mas eu já volto um pouco mais sábia. Eu volto com um pouco mais de força, eu volto com mais experiência. Então a gente vai voltar a repetir, mas a gente volta sempre um pouco mais equipado, preparado, consciente, fortalecido, iluminado. Esse é o processo de evolução. Então no livro Plenitude, capítulo 6, ela fala um pouquinho sobre a gente reavaliar o que é realmente importante, qual a verdadeira felicidade, né? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a verdadeira felicidade qual é aqui na Terra. E Joana diz, muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar para renovar forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. Então, gente, se por acaso a gente estiver construindo uma vida e num determinado momento a gente falar, nossa, deu tudo errado, não era nada daquilo que eu pensava e agora o caminho que eu tinha escolhido não funcionou, o que eu vou fazer? Faz parte. Joana está dizendo, para refletir, recua para avançar, né? Não tem problema perder agora para ganhar mais depois. Às vezes eu só vou poder estar numa posição melhor, maior, no sentido espiritual do conceito, se antes eu perder alguma coisa para entender o que é perder. Às vezes eu não consigo chegar num lugar se antes eu não souber o que é passar por um aperto aqui. Quantas vezes a gente olhando para a própria vida, a gente fala, nossa, aquilo que eu sofri muito é que me trouxe aqui. Aquela pessoa que me perturbou muito foi quem me fez avançar, porque para eu me afastar dela, para eu superar o que ela me fazia, eu tive que me fortalecer. Então a gente sabe que dor, sofrimento, problema, problema na nossa vida é catapulta para nos lançar para a evolução, se a gente souber aproveitar, se a gente seguir o bem sofrer do Evangelho. Todas essas dificuldades são catapultas para nos jogar evolutivamente para frente, se a gente aproveitar. Não se pôr de vítima, não ficar revoltado, aprender com aquilo, superando, enfrentando e crescendo. Vamos agora para o livro Conflitos Existenciais, capítulo 15. Ela volta a falar sobre essas coisas da terra, sobre a ilusão. Quantas vezes a gente quer preencher o vazio com coisas, não vai funcionar. Então, Conflitos Existenciais, capítulo 15, Joana diz: compreende-se a necessidade das conquistas externas, que se torna uma forma de autorrealização, ok. Mas afadiga-se a criatura por consegui-las para logo constatar a sua quase inutilidade, por não preencher os espaços tomados pela angústia e incertezas. Então, quantas vezes nós fazemos isso? Nós nos afadigamos correndo atrás de coisas que a gente acha que vão nos preencher, para depois que a gente conquista, a gente perceber que elas continuam não preenchendo o vazio que a gente sente. Então, não é qualquer coisa que preenche o vazio da alma. Aquilo que alimenta o espírito para ele se sentir pleno e satisfeito são valores do espírito, não são valores da carne e da terra. Não adianta eu ter mais dinheiro, eu ficar mais famosa, eu ter mais prazeres. Se o buraco é no espírito, só o que é importante para o espírito me preenche. Amor, conhecimento, vivências ricas de aprendizagem, isso me faz ser... tô preenchido hoje, tive uma experiência de espiritual, porque eu me conectei com outra alma, porque eu socorri uma pessoa que precisava, porque eu fui útil em algum momento, porque eu aprendi uma coisa nova, porque eu me conectei com Deus e me senti plena. Isso preenche vazio. Joana continua. Vitimado em si mesmo, o indivíduo que perdeu o contato com o self, com o espírito, exaure-se
no ego exigente e pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflete outras pessoas, suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas ambições. Quantas vezes a gente se desconecta de si mesmo, da sua história, né? Quantas vezes eu deixo para trás o que é meu, qual é o meu propósito de vida, os meus valores, o que me interessa, o que eu preciso aprender e vou viver a vida do que o outro falou que é bom viver. Então eu vou correr atrás do que está na moda, eu vou tentar satisfazer o que o outro falou que é legal, eu vou querer pertencer fazendo o que as outras pessoas fazem, mesmo que seja diferente do que eu acredito. E aí eu me desgasto, eu corro atrás, eu vivo uma vida que não é minha. E no final, vazio existencial não me preenche, porque eu estou vivendo uma vida que não é minha. É a mesma coisa que eu tiver com fome e eu dou comida na boca do outro. E eu não fico, mas cadê minha fome? Está aqui, lógico. Você não está se alimentando, você está alimentando o outro. É o outro que quer que a vida seja desse jeito. Isso que você está correndo atrás é valor para o outro, a importância do outro, é o que está na moda para o outro, não é seu. Então você não está se alimentando. Você está indo correndo atrás do que o outro fala que é importante. E esse outro pode ser um outro, ou pode ser a moda, a cultura, os valores predominantes na sociedade, né? E ainda nesse livro ela diz: quando se adquire autoconsciência, realizando-se a identificação entre ego e self, o si mesmo se conecta com o ego, com a consciência, torna-se possível preencher os espaços afligentes do mundo interior, nunca se atirando ao desprezo, ao abandono de si ou à vacuidade. Então, quando a gente realmente coloca nosso ego a serviço do nosso self, quando eu me ocupo na terra com o que é do espírito, com o que é bom para o espírito, aí eu me preencho. Aí eu me sinto realizada. Porque a minha vida na terra, ela está conectada, ela está pareada com a vida do espírito. Não é que o espírito deseja uma coisa e eu na terra faço outra. Não é que o espírito precisa de uma experiência e eu na terra corro atrás de outra. Os dois estão unidos. O espírito precisa de uma experiência e eu na carne vou atrás disso. Né? Então o eixo ego-self está estabelecido, eles estão em comunicação. E por fim eu vou aqui no livro Amor Imbatível Amor e eu trouxe os capítulos 3 e 5. Amor Imbatível Amor, capítulos 3 e 5. Joana fala a respeito dessa integração entre consciência e inconsciente, entre ego e self, entre luz e sombra, sobre a gente transitar, não é uma questão de virar santo do dia para a noite, também não é uma questão de se entregar só para o lado escuro e fazer o que está à vontade, o que o instinto pede. É justamente conversar com os dois lados para tentar entender e compreender e unir. Então Joana diz assim: outro sim, a experiência do bem se dará plena após o trânsito pelas ocorrências do mal. Eu preciso compreender esse mal para poder superá-lo, para não me arrastar por ele. Então a experiência do bem só se dará após o trânsito pelas ocorrências do mal, os insucessos, as perturbações, as reações emocionais conflitivas, que facultam o natural selecionar dos comportamentos agradáveis, tranquilos, que validam o esforço de haver se ocupado pelo que é saudável. Caso contrário, a aquisição positiva não se faz total, porque será mais resultado de repressão dos instintos do que de superação deles, que é o que eu falei. Isso é feio. Isso é feio, então eu não vejo, eu não quero, não olho, vou só pra lá. Eu não superei, eu fugi dele. Não é que eu fui lá, eu preciso ser herói. Lembra do mito do herói que a gente já falou em temporadas anteriores? Eu preciso ser herói daqui, eu vou pegar minha espada que é a luz, que é Deus, que é a fé, que é a vontade. Eu vou enfrentar o mal, eu vou superar, eu não vou me deixar arrastar. Pronto, agora eu integrei. Agora eu transitei pelo mal para poder seguir para a luz. Eu estou conhecendo os dois, eu passeio pelos dois. Mas se eu falar, não, eu não quero ver, eu vou fugir, eu vou reprimir, ele continua lá existindo. Não é porque eu não olho para ele que ele não existe. Eu preciso olhar para ele, preciso dar conta dele, preciso enfrentá-lo. Isso sim é crescimento, né? Tem que ter esse olhar. Então aí sim a gente não é reprimir, aí sim graças que se pode adquirir virtudes, é graças a isso que se adquire virtudes, né?
A pessoa torna-se frustrada por não haver enfrentado as lutas convencionais, evitando-as. Não adianta, eu fico frustrada. Eu não sou herói, eu não enfrentei, eu fugi. Não é porque eu não caí, é porque eu não dei no pé mesmo, não quis ver aquela coisa lá que eu tinha medo dela. Ocasionando sentimento de culpa, que por sua vez é uma oposição à proposta encetada para a vida correta. Então, eu não vim aqui para ver, vamos ver quanto eu consigo escapar dos enfrentamentos. Eu vim aqui para enfrentar, para superar, para lidar, para olhar para as minhas sombras. É isso que eu vim fazer. Isso cresce, isso preenche. Se eu ficar fugindo, fingindo, evitando, jogando culpa nos outros, isso não preenche, dá vazio. Dá a impressão que eu tô fazendo e não tô colhendo benefício, não tô me tornando plena, não tô alimentando o meu espírito, né? Então precisa enfrentar. Daí ela continua, naturalmente perde o contato com o self para que sobreviva o ego. Você fica só atrás das coisas da terra, o espírito fica esquecido. E assimilando o que é o bem da época, modismos. E o que acontece com você? Ele se despersonaliza. Quem sou eu? Não sei. Eu sou o que todo mundo falou que tem que ser. Tô correndo atrás dessa moda, tô tentando preencher aquele grupo, quero ficar amiguinha daqueles ali para ser aceita. Quem sou eu? Fiquei para trás. Nesse vazio que surge porque eu estou me distanciando de mim, por falta de motivação real para prosseguir, eu fujo. Muitas vezes para o alcoolismo, para as drogas, para o sexo ou tombo na depressão. Noutras vezes, para ocultar essa lacuna do vazio existencial, refugia-se em comportamentos impróprios buscando poder, glória, efêmera, fama, através dos quais chama a atenção, tornando-se brilhante sob esses focos de luz da fama, neurotizando-se. Não adianta fugir. Fama, dinheiro, riqueza, beleza, curtida na internet, milhões de seguidores não fazem o papel de preencher o vazio existencial. Não. O vazio existencial é de dentro para fora que preenche. Nada que está lá fora vai poder entrar. Não adianta comer muito, não adianta correr atrás de muita coisa, não adianta conquistar muito dinheiro, fama, não interessa. É de dentro, eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que ter relação comigo. Eu tenho que ter um relacionamento comigo mesma, com o meu espírito. E aí, ela diz, muito comumente surgem comentários no grupo social a respeito de alguém que tem tudo. Dinheiro, fama, beleza, inteligência, poder e, no entanto, parece não ser feliz. Sucede que esse tudo não preenche o vazio, faltando o sentido de vida, o seu significado, a sua razão de ser. A tensão de novas buscas, a saturação que decorre do conseguir resulta em transtorno neurótico. Com o tempo disponível e falta de objetivo, a única saída emocional é o mergulho na depressão. Então, para que a gente não caia nesse buraco, que é um buraco cheio de coisas, mas vazio de sentido, que a gente pense, reflita sobre o propósito de vida. Que a gente se lembre que a gente veio para a Terra para usar as coisas daqui e enriquecer o espírito. Que o que preenche aqui dentro não está no mundo de fora. Só pode ser alcançado lá dentro, com experiências, com aprendizados, com terapia, com meditação, com oração, com conexão a Deus, com reflexão a respeito dos ensinos de Jesus. Esse é o caminho para preencher o vazio existencial. Vamos refletindo então a respeito. Eu espero vocês nas perguntas e respostas. Comentem, conversem comigo, façam perguntas e a gente vai juntando aqui tema para depois a gente se conversar. Mas até lá, espero vocês na próxima semana.